E aí, galera, seus lindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos jogos mais estranhos, assustadores e, vamos ser sinceros, hilários que já agraciaram nossos PCs, Baldi's Basics. Sério, esse jogo é a prova de que gráficos simples e jogabilidade retrô podem render uma experiência de arrepiar os cabelos. Mas o que torna Baldi's Basics tão especial? O que tem nesse jogo que nos faz querer jogar, mesmo com o coração saindo pela boca? Bem, meus amigos, preparem-se para desvendar os segredos mais obscuros e bizarros desse jogo. No vídeo de hoje, vamos explorar as curiosidades mais sinistras e perturbadoras de Baldi's Basics. Preparem-se para ter suas mentes explodidas e suas infâncias inocentes questionadas. Vocês estão prontos? Então agarrem seus cadernos, afiem seus lápis e rezem para não serem pegos por Baldi, porque a aula já vai começar. Lembram daqueles jogos educativos dos anos 90? Aqueles com gráficos pixelizados e trilhas sonoras MIDI que te assombravam até nos sonhos? Baldi's Basics bebe direto da fonte da nostalgia, adicionando uma pitada de terror psicológico que faria o Zé do Caixão pedir arrego. É como se alguém tivesse pegado o e o U, misturado com uma dose cavalar de LSD e criado um monstro de puro terror educacional. E o mais assustador é que funciona. O criador do jogo, Micah McGonigal, queria criar algo assustador, mas ao mesmo tempo familiar. Ele queria mexer com a nossa nostalgia da infância e transformá-la em um pesadelo. E cara, ele conseguiu. Baldi's Basics é uma carta de amor aos jogos educativos antigos, mas com um toque macabro que nos faz questionar nossa sanidade. É como se nossa infância estivesse nos assombrando de uma forma deliciosamente perturbadora. E aí, estão prontos para enfrentar a fúria matemática de Baldi? Ou preferem voltar para a segurança dos seus jogos de plataforma coloridos? A escolha é sua, por enquanto. Preparem-se para ter suas mentes explodidas, porque Baldi's Basics, em toda a sua glória bizarra, foi criado em apenas 2 meses. Isso mesmo, meus amigos, 2 meses. É menos tempo do que leva para aprender a tabuada do 7. O jogo foi originalmente desenvolvido para uma competição de desenvolvimento de jogos chamada Meta Game Jam, em 2018. E, acreditem ou não, ele ficou em 2º lugar. Quem diria que um jogo de terror educativo sobre um professor psicopata com uma régua seria um sucesso tão grande, né? Mas o sucesso de Baldi's Basics não foi por acaso. O jogo capturou a imaginação dos jogadores com sua mistura única de humor, terror e nostalgia. É como se tivéssemos voltado no tempo para reviver nossos piores pesadelos escolares, mas de uma forma divertida e assustadora. E o mais impressionante é que o jogo continua evoluindo. Desde o seu lançamento, Baldi's Basics recebeu várias atualizações, expansões e até mesmo um spin-off. É a prova de que, às vezes, as melhores ideias surgem nos momentos mais inesperados e com prazos apertados. Vamos falar sobre o elefante na sala, ou melhor, o professor careca na sala, Baldi. Aquele sorriso assustadoramente sereno, aqueles olhos arregalados que parecem penetrar sua alma. E não vamos esquecer daquela régua. Mas o que torna o visual de Baldi tão perturbador? Bem, meus amigos, preparem-se para ter seus miolos fritos, porque o rosto de Baldi foi criado em apenas 3 minutos usando o MS Paint. Sim, vocês ouviram direito, 3 minutos. O criador do jogo queria um visual simples, mas assustador, algo que fosse memorável e perturbador ao mesmo tempo. E cara, ele acertou em cheio. O rosto de Baldi é a prova de que, às vezes, menos é mais. É a simplicidade do design que o torna tão assustador. É como se um daqueles desenhos infantis bizarros do tivesse ganhado vida e decidido nos ensinar matemática à força. E a pior parte é que não podemos desviar o olhar. Baldi nos observa com seus olhos vazios, esperando que cometamos um erro para que ele possa nos punir com sua régua.
É uma experiência tensa e perturbadora, mas não conseguimos parar de jogar. Capítulo 4. Mensagens secretas e teorias da conspiração. Atrás da fachada de um jogo de terror educativo, Baldi's Basics esconde segredos obscuros e mensagens perturbadoras que fariam o Google Tradutor ter um colapso nervoso. Jogadores curiosos descobriram mensagens secretas escondidas nos arquivos do jogo, e acreditem, elas são de arrepiar os cabelos. Textos distorcidos, imagens sinistras e referências a eventos perturbadores que nos fazem questionar a verdadeira natureza de Baldi's Basics. Algumas dessas mensagens parecem ser pistas deixadas pelo próprio criador do jogo, enquanto outras parecem ser apenas pegadinhas para assustar os jogadores. Mas uma coisa é certa: elas adicionam uma camada extra de mistério e terror ao jogo. E a comunidade de fãs de Baldi's Basics não está de braços cruzados. Eles vasculham cada canto do jogo em busca de respostas, formulando teorias da conspiração que fariam os X-Files parecerem um episódio de: será que Baldi é um experimento que deu errado? Será que a escola é uma realidade virtual criada para aprisionar nossas almas? Ou será que tudo isso não passa de uma grande piada do criador? Só o tempo dirá. Capítulo 5. O final ruim, mais bizarro do que parece. Em Baldi's Basics, a morte não é o fim. É apenas o começo de um novo pesadelo. Se você for pego por Baldi, prepare-se para enfrentar um dos finais ruins mais perturbadores e bizarros da história dos videogames. A tela se distorce, a música se transforma em um chiado ensurdecedor e você é recebido por uma série de imagens perturbadoras que fariam David Lynch ter pesadelos. É como se estivéssemos presos em um carrossel macabro que nunca termina. Alguns jogadores acreditam que o final ruim é uma metáfora para a natureza repetitiva e implacável dos jogos educativos antigos. É como se estivéssemos presos em um ciclo infinito de aprendizado, sem nunca alcançar a verdadeira liberdade. Outros acreditam que o final ruim é uma representação do nosso próprio medo do fracasso. É como se Baldi fosse a personificação de nossas próprias inseguranças, nos punindo por nossos erros e nos forçando a reviver nossos piores pesadelos. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: o final ruim de Baldi's Basics é uma experiência inesquecível. Capítulo 6. O enigma da régua. A régua. O som icônico que ecoa pelos corredores da escola, anunciando a chegada iminente do nosso querido professor Baldi. Mas o que torna esse objeto tão assustador? A régua é um símbolo de autoridade, disciplina e, em alguns casos, punição. Ela nos lembra de nossos próprios dias de escola, quando éramos forçados a seguir regras rígidas e a temer a ira de nossos professores. Em Baldi's Basics, a régua é mais do que apenas um objeto. É uma extensão da própria vontade de Baldi, um instrumento de terror que ele usa para nos manter na linha. Cada golpe da régua é um lembrete de que estamos em seu domínio, sujeitos às suas regras distorcidas. Mas a régua também é um símbolo de nossa própria frustração com o jogo. Cada vez que ouvimos aquele som arrepiante, sabemos que estamos prestes a ser punidos por nossos erros. É um ciclo vicioso de tensão, medo e alívio, quando conseguimos escapar. E aí, estão prontos para encarar a fúria da régua de Baldi? Ou preferem ficar de castigo no cantinho pensando em seus erros? E aí, pessoal, sobrevivemos a mais uma aula com Baldi. Mas não se enganem, a tortura matemática nunca realmente termina. Baldi's Basics é um daqueles jogos que ficam na sua mente muito depois de você parar de jogar. Esperamos que tenham gostado dessa viagem bizarra e perturbadora ao mundo de Baldi's Basics. E não se esqueçam de compartilhar suas próprias teorias e experiências nos comentários abaixo. Se você é novo por aqui,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras alucinantes pelo mundo dos games. Até a próxima!